Oi pessoal, professora Ivânia de volta, agora falando de respiratório. Hoje nós vamos trabalhar em especial a respiração dos vertebrados, como funciona o sistema respiratório dos vertebrados. Nós vamos ver aqui peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, então aí. Galera, como é que cada um desses aí respira? Olha só, os peixes, os agnatas, que são as lampreias e feiticeiras, seguem os peixes. Eles não têm aí uma diferenciação na respiração, tá? Então, nós já vamos falar, os agnatas já entram aqui junto com os peixes. A mesma coisa a circulação. Os agnatas têm a mesma circulação que os peixes, assim como o peixe cartilaginoso e o peixe ósseo. Vou falar a pequena diferença depois dos dois, aí vai ficar fácil. Olha só, pessoal. A gente vai ter, então, os peixes respiram por brânquias. Brânquias são filamentos que tiram oxigênio da água, assim como lá nos crustáceos. Então, assim como, além dos crustáceos, nós temos respiração branquial em alguns moluscos, nas minhocas da praia, que são os poliquetas. Brânquias vão tirar oxigênio da água. Toda troca gasosa é por difusão, do meio mais para o meio menos concentrado, de onde tem mais oxigênio para onde tem menos. Então, a água entra pela boca, faz a hematose na brânquia, leva embora o CO2. O oxigênio da água se difunde para as brânquias. E aí passa, galera, para o sangue. Olha só, então, respiração branquial nos peixes. Anfíbio agora. Anfíbio tem respiração predominantemente pulmonar. O anfíbio tem um pulmão saculiforme. Só que isso, galera, faz com que ele tenha uma superfície pulmonar menor. Como ele tem uma superfície pulmonar menor, ele respira pela pele. Então, ele tem um pulmão saculiforme e ele tem uma respiração cutânea. Os anfíbios também respiram pela pele, por isso que a pele dos anfíbios não tem muita queratina, por isso que a pele deles está sempre úmida, igual os anelídeos, as minhocas, eles respiram pela pele, é uma respiração cutânea. Mas os anfíbios ainda têm uma respiração branquial na larva, só na larva, galera. Então, quando o girino, que é a larva do sapo, por exemplo, dos anuras, sapo, rã, perereca, são chamados de anuras. Os girinos, eles têm respiração branquial. A larva da salamandra também, o axolote respira por brânquias. Então, os anfíbios respiram através de brânquias na larva. No adulto, ele tem uma respiração cutânea para compensar um pulmão pobre. E os anfíbios ainda têm uma respiração bucofaríngea. O que quer dizer isso, professora? Eles engolem ar, gente. Os anfíbios são capazes de engolir ar e mandar ar direto para as vísceras. É um processo que os anfíbios anuras fazem para compensar. Isso aparece muito? Não aparece muito. Mas é importante vocês saberem que a larva respira por brânquias, mora na água, no caso dos anfíbios. Os adultos respiram pela pele para compensar um pulmão pobre, que tem uma baixa superfície de troca. Aí nós vamos ter os répteis. Os répteis já têm um pulmão que tem uma superfície mais com as voltinhas, a gente chama de pulmão parenquimatoso. Isso faz a área, a superfície de troca pulmonar aumentar. Galera, então os répteis têm pulmões que a gente chama de pulmão parenquimatoso. Alguns répteis têm um pulmão só para ocupar menos espaço, como o caso das cobras. Elas podem ter só um único pulmão para ocupar menos espaço dentro do organismo. Galera, agora nós vamos ter ainda as aves, isso é importante. As aves, o pulmão das aves, ele tem uma função de auxiliar no voo. E além disso, ele oxigena todo o corpo na hora do voo, diminui o peso do bichinho, então aí, né, galera, para poder voar. Olha só, o ar entra e se distribui por sacos, chamados de sacos aéreos. Esses sacos aéreos aí, quem chega até os sacos aéreos são os parabronquíolos, olha só, que vão chegar até os sacos aéreos nas extremidades. Os sacos aéreos, eles penetram nos ossos. Eles penetram nos ossos e isso vai oxigenando todo o corpo. Galera, isso é muito importante na hora do voo. Então, o corpo desse bichinho se mantém muito mais oxigenado, ajuda a regular o peso da ave, então, aí, e isso ajuda bastante na hora do voo. Um dos fatores que determina o voo das aves são os sacos aéreos nos pulmões.
Então, olha só, as aves apresentam uma diferença nos pulmões. A respiração é pulmonar, mas o pulmão é subdividido, tem 2 pulmões, mas ele é subdividido com sacos, chamados de sacos aéreos. Galera, agora nós vamos para mamífero. Mamífero tem um pulmão alveolar. Olha só, nós temos a traqueia, os brônquios se dividem em bronquíolos, são brônquios mais finos, até chegar em mini saquinhos de ar. Esses mini saquinhos de ar são chamados de alvéolos. Por isso que a nossa respiração, nosso pulmão, perdão, é chamado alveolar. Então, esses alvéolos são os mini saquinhos de ar. Galera, imagina vocês que o pulmão humano dá para cobrir uma quadra de esporte. Se a gente estendesse ele formaria um tapete em cima de uma quadra de esportes. É a capacidade que ele tem de troca. Por isso que ele é cheio de voltinha, os alvéolos. Isso aumenta em muito a superfície. Isso faz uma analogia lá com a microvilosidade do intestino. Qual era a função da microvilosidade? Aumentar a área de absorção. Qual é a função do alvéolo? Aumentar a superfície de troca também aí. Galera, nós temos, os mamíferos são os únicos que tem um músculo abaixo dos pulmões, que ajuda a entrada e a saída de ar, que é o músculo diafragma. Só os mamíferos têm um músculo diafragma que separa o tórax do abdômen e ajuda no mecanismo de inspiração e expiração. Então agora a gente já viu que os peixes respiram por brânquias, anfíbios por pulmões, pela pele, engolem ar ainda quando adultos, mas quando larvas respiram por brânquias. Os répteis têm um pulmão parenquimatoso, as aves têm um pulmão com sacos aéreos, os mamíferos têm um pulmão com alvéolos, um músculo diafragma que separa o tórax do abdômen. E nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os peixes. Olha só, galera, se o peixe é cartilaginoso, que é o caso do tubarão, ele tem um orifício antes das brânquias. E no caso do tubarão, você vê as brânquias. Agora, no caso do peixe ósseo, lambari, a brânquia é coberta por um osso chamado opérculo. Um peixe ósseo, ele tem em média 4 pares de brânquias, né? O peixe ósseo. O peixe cartilaginoso, ele tem em média 5 pares de brânquias. E ele tem um orifício antes das brânquias. Aqui ficou parecendo um olhinho, mas o tubarão tem esse orifício. Se eu pegar, olha só, o tubarão, galera, antes das brânquias, ele vai ter a brânquia assim, né? Olha só, aqui então ele tem um orifício e ele não tem o osso. Se eu pegar um peixe ósseo, ele tem um osso que cobre as brânquias, chamado de opérculo. Outra diferença, então, agora na respiração dos peixes. Os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, eles podem respirar por uma bolsa de ar chamada bexiga natatória. Atenção, a bexiga ela ajuda a regular a densidade, a bexiga está sempre ligada ao sangue. Vamos ver se vocês vão conseguir compreender isso aqui. É legal, é fácil. Galera, esse peixe tem a bexiga ligada à boca. Esse peixe aqui, se o rio secar, galera, ele consegue abrir a boca e inverter o processo. Ele abre a boca, o oxigênio vai entrar por esse orifício, por esse canal, vai até a bexiga natatória e passa para o sangue. Esse peixe, galera, o O2 vai até a bexiga natatória e passa para o sangue. Galera, para ele esvaziar a bexiga natatória, ele solta gases pela boca. A função da bexiga em todos os peixes ósseos é regular a pressão hidrostática, para eles se movimentarem na água, sobe e desce. Mas em alguns peixes ela é ligada à boca. Quando ela é ligada à boca, ela funciona como um pulmão, ele é chamado então aí de peixe fisóstomo. Tá? Então, olha só, o peixe fisóstomo, a bexiga natatória está ligada à boca e ela vai fazer um papel contrário. O oxigênio vai entrar pela boca, vai até a bexiga natatória, vai passar para o sangue, vai oxigenar o sangue. Quem faz isso? Piramboia, bagre africano, são peixes então em que a bexiga tem função de pulmão. Por isso que a piramboia consegue ficar um mês lá enterrada na lama, respirando.
bagre africano consegue ficar horas fora d'água porque ele respira pela bexiga natatória. Se a bexiga natatória não for ligada à boca, ela não consegue funcionar como pulmão, ela vai inflar, só vai regular a pressão hidrostática e o peixe é chamado fisóclistoma. Então, olha só, fisóstomo, ela tá ligada à boca, pode funcionar como pulmão. Fisóclisto, a bexiga só regula a pressão hidrostática. Lembrando que bexiga natatória é uma bolsa de ar que só existe nos peixes ósseos. Peixes cartilaginosos não tem, porque eles têm um esqueleto leve de cartilagem, eles estão sempre se movimentando e nadando para poder se equilibrar. Pessoal, a gente fecha a nossa aula de respiração de vertebrados aqui então. Beijo para vocês.